Paz do Senhor, privilégio estar com vocês aqui para que Deus possa mover o seu coração. O apóstolo Paulo diz que no mundo há muitas vozes e nenhuma delas é sem sentido. Já parou para pensar nisso? Um mundo com muitas vozes. Então todas as vezes que nós vamos ouvir a palavra de Deus, as outras vozes vão tentar falar também com você. Por isso nós vamos fazer uma oração inicial para que elas sejam silenciadas e você não tenha distrações e possa ouvir só a voz de Deus. O melhor que pode acontecer numa pregação não tem a ver com o pregador, com o tema, nem com a sua eloquência. O melhor que pode acontecer numa pregação é você responder no final dela. Então daqui a pouco eu vou dizer e o que é que você vai fazer com isso, para que você possa responder a Deus e a gente possa sair daqui abençoado. Feche os seus olhos, ore pelo seu próprio coração, para que as muitas vozes não roubem a voz de Deus agora. Pai querido, Pai celestial, nós estamos na sua casa, neste lugar de adoração para buscar a sua presença, e estamos certos que o Senhor é o maior interessado em falar conosco. Por isso, ó Deus, nessa noite, nós pedimos que todas as outras vozes sejam silenciadas, para que a sua possa ser ouvida mais alta e mais clara. Seja bendito a Deus no nosso meio, e que em nome de Jesus, os seus filhos ouçam a sua voz. Amém e amém. Pode abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 13, e a outra mão, você abra por favor, em 2 Samuel capítulo 12, Atos capítulo 13, e com a outra mãozinha você abre a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 12. Nós vamos passar pela história de um homem para descobrir o que isso tem a ver com avivamento e com aviva. Obrigado. A palavra aviva, ela é muito importante. Ela quer dizer que alguma coisa pode ser melhorada. Alguma coisa pode ter um pouco mais de vida. Alguma coisa que já teve vida pode ter de novo vida. E é por isso que vamos pregar sobre aviva. Atos capítulo 13. Eu vou usar a versão Almeida Revista Atualizada. Capítulo 13, versículo 20. É uma pregação, e nessa pregação, alguém começa a citar a história de Israel. Olha o que diz o versículo 20. Vencido cerca de 450 anos, depois disso, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. E da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Esse é um texto muito gostoso de ler, porque alguém está contando toda a história de Israel. Foi assim, depois ficou escravo, depois tirou da escravidão, e depois deu o primeiro rei, que foi Saul. Mas quando Deus vai falar do outro rei, Deus coloca um tempero mais interessante. Ele diz que quando ele tirou o rei Saul, então ele achou Davi. Interessante que ele não disse que achou Saul, ele disse que deu Saul, mas eu achei Davi. Então Deus começa a se referir a Davi de uma forma muito carinhosa. Ele diz: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Esse vai fazer toda a minha vontade. E tem mais, da família desse Davi, conforme a promessa de Deus a Israel, virá o Salvador.
Então Davi é um personagem encantador. Quem é que não gosta de Davi? Provavelmente esteja entre um dos personagens bíblicos mais queridos e que ocupa o imaginário das crianças em todo o mundo. Aquela briga do Davi com o Golias é surreal, né? Não tem como não se apaixonar. A gente percebe aquele menininho chegando, um desafio enorme, e o menino vai lá e pá, ganha do gigante. Aquilo encanta qualquer um. E quando você olha para a vida de Davi, você vai ver então uma vida mais encantadora ainda. Escolhido desde menininho. Se você for estudar a idade que ele tinha, quando ele recebeu óleo na cabeça dele a primeira vez, é encantador. 15 ou 16 anos. Gente, o menino de 15 anos está numa casa com um profeta e recebe óleo na cabeça dizendo: está diante de mim o próximo rei de Israel. E a vida dele continua empolgante. Ruivo, pastor de ovelhas, lutou com o gigante apenas com uma funda, se casa com a princesa, vira salmista. Que currículo invejável, que menino especial. Matou um leão, matou um urso, profeta, general de guerra, tornou-se rei de Israel. A Bíblia diz que com 15 ou 16 anos ele é ungido, mas com 30 ele assume o reinado. 3 anos e meio ele reina só sobre Judá. 3 anos e 7 meses, lá de Hebrom. Mas depois, por 33 anos, ele assume Israel inteiro, de Jerusalém. Que história, que trajetória! Não tem nada de errado com Davi. Só que não foi sempre assim. Houve um tempo em que Davi passou por um momento muito difícil. E é esse o nome da nossa mensagem: o resgate de um coração. Abra comigo agora a sua Bíblia, no texto de 2 Samuel. Houve um tempo em que tudo estava muito bem, obrigado, abençoado, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz no segundo livro de Samuel, capítulo 5, não precisa abrir, que ele então é instituído rei sobre toda a nação. Os filhos dele nascem, ele conquista Jerusalém. O rei Irão se torna contente porque ele é o rei de Israel. A primeira batalha de Davi é contra os filisteus, ele ganha a batalha. Traz a arca, institui a nação. Tudo estava bem. Tudo ia muito bem. Uma história de sucesso, uma história de bênção, uma história de vitória. Mas não foi assim sempre. A Bíblia diz que um dia Davi, na época em que os reis saíam para a guerra, o Davi não foi. E ele foi para a beirada da sua varanda, e dali ele percebeu uma moça muito bonita se banhando. E ele, em vez de sair da varanda, ele fica ali. Homem de Deus, homem cheio do Espírito Santo, o homem que faz os salmos que nós cantamos até hoje, um homem capaz de ser precedente de Jesus. Mas naquele dia ele demorou demais naquela varanda. E daquela varanda os olhos dele se apegaram na moça, e ele manda o funcionário perguntar: quem é? Dava para ter parado aqui, dava para ter diminuído aqui, dava para ter voltado a lucidez aqui, mas ele não, ele pergunta quem é. E depois que o funcionário diz: essa aí é a esposa do seu fiel soldado Urias. Ele podia ter parado aqui, mas a Bíblia diz que ele manda chamar a moça, e ele se deita com a moça, e a moça engravida. E se não bastasse a bobagem enorme, ele tem um plano pior ainda. Ele pensa: meu Deus, a moça engravidou. Tive uma ideia maravilhosa. Eu vou trazer o marido dela lá da guerra, e ele fica uns dias na casa dele. Depois ele volta para a guerra, e quando descobrir que está grávida,
é dele. E a vida volta ao normal. É bênção ou não é bênção? O moço veio da guerra, mas era fiel demais. A noite toda ele dormiu do lado de fora do quartel, da casa dele. Davi chama ele de manhã e diz: e aí, moço, tudo bem? Como é que está a guerra? Está frio? Está calor? Como é que está lá? Ah, lá está pesado, hein? Nós estamos ganhando, estamos perdendo. E você, ficou com a sua esposa hoje à noite? Tudo bem com a sua esposa? O moço disse: imagina que eu ia ficar com a minha esposa. Se todos os soldados do meu rei estão lá no campo de batalha, quem sou eu para estar aqui? Não, eu sou soldado fiel do meu rei. Dormi dentro de casa não, dormi na varanda. Davi falou: o que, moço? Você dormiu onde? Na varanda. Então Davi teve uma ideia mais brilhante ainda. Falou: rapaz, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar uma carta para o seu general, você entrega para mim? Agora. E a carta dizia: esse aí que está te entregando a carta, eu quero que você coloque onde a gente está perdendo a guerra. Pensa bem lá na frente. Eu imagino o general pegando a carta e abrindo a carta. Esse aí que está te entregando a carta, eu quero que você coloque ele onde mata, onde morre, onde a gente não tem chance. O general guarda a carta, bota o Urias lá na frente e Urias morre. Que ideia boa, hein? Cobri o meu pecado, ninguém vai saber. Quase que deu um aleluia, louvado seja Deus. O problema é que, quando se descobre que Davi tinha êxito no seu plano e Urias morreu, lá no palácio entra um homem. Capítulo 12 de 2 Samuel. O Senhor enviou Natã a Davi. Diga: o Senhor enviou Natã a Davi. Consegue falar isso para a pessoa do seu lado? Ó, o Senhor enviou Natã por Davi. Diga para o outro lado: o Senhor enviou o Natã para o Davi. E a Bíblia diz que o Senhor enviou Natã a Davi, e chegando Natã a Davi, disse: ô rei, posso fazer uma pergunta? Ô meu filho, claro que pode. Olha a pergunta do menino. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que a sua casa crescera junto dos seus filhos. Essa cordeirinha comia do seu bocado e no seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Olha o Davi assim, ó. E ele continua: e vindo um viajante ao homem rico, ele não quis tomar das suas ovelhas e do gado para dar a comer ao viajante que viera a ele, mas tomou da cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha ainda vai restituir 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Aí o Natã responde: é o Senhor, tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre todo Israel, e te livrei das mãos de Saul, e dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isso não fosse pouco, eu teria te acrescentado tais e tais coisas. Sabe por que eu estou contando essa história para você? Porque Davi era um homem muito especial.
Ele foi escolhido por causa da inclinação do coração dele. Coração de pastor, coração nobre, coração inclinado para as coisas de Deus. E com a trajetória dele, Deus foi colocando em lugares melhores e mais altos e excelentes. É isso que Deus faz com quem anda na presença dele. O primeiro e maior gigante de Davi não foi o leão, não foi o urso e não foi Golias. O primeiro e maior gigante de Davi foi a descrença do pai dele. Quando ele tinha 15 anos e o profeta vai na casa dele para escolher um rei, o pai dele nem chamou ele para participar da reunião. Sabe o que é isso? Desafios de todos os lados, desconfiança da família, críticas, mas Deus foi dando vitória para Davi em todas as áreas. Ele foi vencendo cada uma das etapas que ele enfrentava. Um menino abençoado, as coisas iam contra ele, mas Deus dava vitória para ele. Agora ele é rei, agora ele ganha batalhas, agora ele é acalorado, todo mundo gosta dele, o grande rei Davi. Deus mesmo colocou a coroa na cabeça dele. Deus mesmo coroou Davi. Com essa trajetória que já foi citada, ele chegou a um reinado de glória. Mas eu já não consigo enxergar o mesmo Davi do começo. Quando eu leio a história de Davi, nós lemos agora o que o Natã foi falar com ele. Eu confesso para você que se eu não soubesse que é o mesmo personagem, eu diria que é outro homem. Um homem capaz de fazer aquilo que a maioria de nós não é capaz. Um homem capaz de fazer alguma coisa escondida, e pior do que fazer escondido, é querer esconder mais ainda. E quando começa a aparecer o pecado, ele não só quer esconder mais, mas ele cria um plano pior, para tentar encobrir o que já está ruim. Esse não é o Davi que inspira as crianças e que todos gostam. Esse é um Davi adúltero, esse é um Davi que mente, esse é um Davi que engana, esse é um Davi que planeja o mal, esse é um Davi que executa o mal e que tenta encobrir o erro grotesco dele. Ele matou um amigo, porque Urias era amigo de Davi. Ele matou um soldado fiel e ficou com a mulher do soldado que ele já tinha adulterado com ela. Então o Senhor enviou Natã a Davi. Pode dizer isso de novo para a pessoa? O Senhor enviou Natã para Davi. E o Senhor enviou Natã para Davi. E quando a vida está toda bagunçada, Deus envia Natã para Davi. E a primeira leitura e mais rápida é uma leitura baseada no que os nossos olhos estão acostumados a ver: briga, guerra e confusão. A maioria das pessoas, quando leem esse texto, acham que esse texto é de fato uma história de um confronto. Acham que esse é um texto da história em o dia em que Davi teve um puxão de orelha. Mas não, essa história tem que ser melhor percebida. Essa é a história do resgate de um coração. Pastor, mas olha o que diz o versículo 9. Deus dizendo com o dedo esticado no rosto de Davi: você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, e Urias, o heteu, feriste a espada, e a mulher dele você tomou por mulher, depois de matar com a espada de Amon. Você lê isso, parece que Deus está assim, né? Só que você não está lendo tudo. Você precisa ler o que Deus está fazendo no coração desse homem. Esse homem que ele ama, esse homem que ele tem um plano, esse homem que Deus não mudou o plano na vida dele. A Bíblia diz que quando Natã se aproxima de Davi, a conversa de Natã revela o plano de Deus. Quem era Davi? Davi era um homem pastor de ovelha. Essa história não é por acaso. Havia um plano de Deus por trás do erro de Davi. É por isso que a conversa de Natã é: Davi, tem um homem que tinha uma ovelhinha. Pensa numa cordeirinha.
E quando ele começa a falar aqui, Deus começa a mover uma área que estava agora soterrada, uma área que estava escondida, uma área que estava esquecida. A parábola que Natan conta é uma parábola que faz sentido, não só para quem lê, mas faz muito mais sentido para a vida de alguém que é pastor de ovelha. E ele começa a dizer que um homem tinha uma ovelhinha só. Acho que o Davi pensou, já tive uma só. E essa ovelhinha era tão querida que dormia na cama dele. O Davi lembrou, eu tinha uma. E ele comia no copo e bebia ali. E o Davi pensou, eu fazia isso quando era menino. E foi contando a história da ovelhinha. E quando Davi estava bem agarrado com as memórias, Deus falou, mas aí veio o viajante. E matou a cordeirinha. Matou a cordeirinha. Na hora, acende aquele Davi que Deus plantou. O senso de injustiça. De ver uma ovelha que não precisava ter morrido, morrer. Acende de novo em Davi aquilo que nunca poderia ter se perdido. Algumas coisas que o nosso próprio Deus dá para nós, começam a afetar a nossa vida de uma maneira que Ele não planejou. E Ele precisa voltar lá e te lembrar de histórias do começo do seu chamado. Ele precisa te lembrar de histórias da tua infância, de onde a mão poderosa dele foi a primeira vez e te tirou e te resgatou, e de onde ele resgatou você e colocou o seu pé firmado numa rocha. E é isso que Natan está fazendo pelo Espírito Santo. Foi, pois, Natan a Davi. Um homem tinha uma ovelha, uma só, querida, tratada como filha, comia na mão dele, dormia na cama dele, bebia no copo dele. Mas veio um homem e matou a ovelha, uma cordeirinha morreu injustamente. Deus estava puxando Davi de trás dos escombros do que ele havia se tornado. Aquele homem que já teve um coração inclinado, agora era um homem capaz de matar. Aquele homem que já teve um coração inclinado, agora é um homem capaz de mentir. Agora é um homem capaz de fazer atrocidades. Mas Deus vai lá com a mão poderosa e puxa Davi para fora. E Ele trouxe de volta Davi, o mesmo Davi que já tinha dado a vida uma vez para matar um leão. Lembra do Davi menino? Ele contou para o Saul. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, nem era minha, hein? Era do meu pai. E o leão veio, e eu disse para o leão, você não põe a mão nela não. E o leão respondeu, que quer dizer, eu vou comer. E o Davi disse, se você comer, eu mato. E o leão disse, que quer dizer, então vamos ver. Ele agarrou o leão pela barba e matou. Tudo isso Davi lembrou na fala de Natan. A Bíblia diz que depois veio um urso, que não conhecia o leão, porque se conhecesse o leão, não mexia. E veio o urso e disse o que para Davi? Não, esse é o leão. O urso é só, e aí quer dizer, eu não sei de nada, eu vou comer essa ovelha. E o Davi falou, não come, que se você comer, eu faço o que eu fiz com o leão. E o urso respondeu, que quer dizer, eu não conheço o leão, vou comer a ovelha. E o Davi falou, então pegou o leão, pegou o urso, matou todo mundo. Na hora que Deus fala com Davi, Deus está trazendo de volta aquilo que nunca poderia ter se perdido. Alguém que no passado já foi capaz de arriscar a própria vida por causa de uma ovelha, e depois arriscar a própria vida novamente por causa de uma ovelha, recebeu coroa de Deus na cabeça, mas a coroa fez mal para ele. É possível isso? É. É possível a bênção de Deus fazer mal para alguém? É. Então Deus vai lá e traz Davi de volta. O Davi capaz de dar a vida para lutar com o leão e com o urso, por causa de uma ovelha só. E ele traz de volta o mesmo Davi capaz de enfrentar um gigante, só porque o gigante falou mal de Deus. Lembra do Golias? Davi vai lá levar um queijo por mão dele.
As pessoas que estudam a Bíblia acham que ele era mineiro, ninguém sabe. Quando ele vai levar um queijo, tinha um gigante gritando: aí não tem homem não, não tem homem aí. Davi falou: o que é esse cara aí gritando aí? Falei assim: está gritando que a gente não é homem. Falei: por que vocês não vão lá e matam ele? Ah não dá para matar não, ele é muito grande. Aí ele começou a afrontar o Deus de Israel. Davi falou: peraí, agora ele não está mais falando de vocês não, ele está falando de Deus. O que o gigante falou? O gigante falou: não tem Deus aí, e o Dagon é poderoso. É uma guerra de deuses. Davi fala: quem que é esse incircunciso afrontando o exército do Deus vivo? Esse cara está falando de Deus? Esse cara está falando da minha igreja? É isso que Davi está falando. Ah, eu vou matar esse cara aí. E a Bíblia diz que ele mata o gigante. Esse é o Davi de Deus. O Davi capaz de lutar. O Davi capaz de se sacrificar. O Davi capaz de arriscar a própria vida em prol do nome de Deus. E Deus o coroa. Mas a coroa fez mal para o Davi. Talvez a coroa que foi dada por Deus fez com que Davi vivesse num ambiente que aos poucos foi roubando o coração dele. Você sabe que Deus dá a bênção, né? Mas depois que Ele dá a bênção, é você quem faz a escolha com a bênção que Deus dá. Quanta gente orou para ter chácara? Quanta gente orou para ter casa na praia? Quanta gente orou para ter carro? Quanta gente orou para ter um emprego? E só o coraçãozinho bom, Deus falou: Gabriel, dá a bênção para o Zé lá. Aí Deus vem e dá a bênção para você. E no começo é uma bênção, mas vai colocando você em ambientes, vai colocando você num estado de abençoado. E quem é muito abençoado dá uma relaxadinha na vigília, sabe? E para onde é que foi o coração de Davi? Essa é a pergunta que eu faço para você. Para onde é que foi o teu coração? Para onde é que o teu coração está indo? Existe algo que está encobrindo ou está competindo com aquilo que você crê, com aquilo que você creu, com aquilo que era o seu coração no início, seu chamado? Ou antes disso, aquele menino que você foi com grandes, excelentes planos, não tinha recurso, mas tinha bons planos, não tinha possibilidade, mas tinha boas ideias. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus te viu menino, Deus te viu menina, e sabia que você tinha boas intenções, que você não queria fazer o errado, e lá de onde você estava, o Senhor te viu, te contemplou e disse: gostei, não tem, mas eu vou dar, não é, mas vai ser, não pode, mas vai poder. E é só olhar um pouco para a sua história e você vai se lembrar de onde Deus te tirou, de como foram os dias dos humildes começos, de como foram os dias das pequenas coisas, e como Deus de uma maneira poderosa transportou a gente de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor, e como Ele firmou os nossos pés numa rocha mais alta do que nós mesmos, de como Ele nos lavou, e de como Ele nos limpou, e de como Ele nos chamou, e de como Ele nos encheu com o Espírito Santo. E depois Ele coloca na nossa vida uma roupa limpa, uma sandália, um anel no nosso dedo, e nós que não éramos nada, passamos a ser. O Davi não era nada, o pai dele desprezava ele, virou o rei de Israel. A coroa fez mal para Davi. Alguém pode dizer: esse negócio de plano quando é menino é furado, é imaturidade. Não, é pureza, é clareza e sobe no céu como oração. Eu me lembro de algumas coisas que eu tinha no meu coração, quando a minha família passava por um momento de tribulação, um pai violento, uma família abusiva, e eu lá em lágrima pensava: Deus, um dia, eu não sabia orar, mas Deus estava olhando e escolhendo pessoas para fazer uma obra linda na vida delas. Foi por isso que quando ele achou Davi, ele disse: achei.
Eu achei o Davi, um homem segundo o meu coração. É só isso que eu preciso. Eu não preciso de um sobrenome famoso, eu não preciso de uma conta bancária gorda, eu não preciso de um currículo maravilhoso. Eu só preciso achar um homem segundo o meu coração, que vai fazer a minha vontade. Achei Davi. E aí Deus pega Davi e começa a fazer uma obra que ninguém faria. Mas quando ele está com a coroa roubou o coração do pastor Davi. A coroa fala de poder, coroa fala de viver como quer, coroa fala de fazer o que vem na cabeça, e lá no fundo havia um coração ainda, e foi aceso com a história da ovelha, foi aceso com a história da ovelha que morreu injustamente, e aí foi resgatado. Deus quer resgatar seu coração. Eu não tenho dúvida que essa mensagem é para cá. Deus quer resgatar o seu coração. Enviou, pois, Natã a Davi. Enviou, pois, Jonas à 8ª igreja nessa noite. Eu vim aqui para dizer que Deus tirou você de um lugar e começou uma obra linda na sua vida. Mas depois que a bênção dele se estabeleceu sobre você, algumas coisas que eram inimagináveis começaram a ocupar o seu coração. Então, não é para ler como uma história de alguém que vem pôr o dedo e brigar, é para ler como uma história de resgate. Deus queria resgatar a pureza do chamado de Davi. Deus queria resgatar a clareza do chamado de Davi, pastor, porque ele queria alguém para pastorear o rebanho dele. Saul era pastor de jumento, Davi pastor de ovelha. Deus queria resgatar a clareza do chamado dele. Deus queria resgatar a intimidade que já teve com esse Davi. Pode imaginar ele no Salmo 23, sozinho no meio do mato? Tem ninguém lá. Ele pega a harpa e ele se vira para Deus e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só quem tem intimidade com Deus pode compor uma música dessa. Ele me faz deitar em pastos verdes e refrigera a minha alma, e me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande, Davi falando, e ainda que eu ande pelo vale de sombra, de morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Prepara diante de mim uma mesa na presença dos meus inimigos, mas unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Deus disse: pode gravar que eu vou fazer esse negócio tocar em toda a rádio. Ou música que toca em todo o tempo, né? Tem uns 4.000 anos essa música e o povo canta ela. Isso é o que Deus faz quando alguém tem um coração inclinado. Deus levanta, Deus limpa, Deus confirma, Deus coloca sentado entre os príncipes do reino dele. Quem era Davi? Quem se tornou Davi? Agora a coroa fez mal para Davi. A bênção fez mal para Davi. E quando Deus vai lá, não é com o dedo assim, é com o braço assim. Davi, teve um homem aí que matou uma ovelhinha, Davi. Uma injustiça muito grande. Ele tinha um monte de ovelha, mas não pegou a dele, pegou a que tinha uma só. O Davi diz: mata! Deus diz: vamos matar. É você. E aí quando eu olho para isso, eu fico pensando: Deus bravo, manda o profeta dizer: é você. E se você fica só com essa leitura aqui, você pensa: agora vai morrer. Mas a Bíblia diz que quando Natã revela para ele: este homem é você, o Davi se ajoelha e diz: pequei contra o Senhor, fiz o que era mal perante os seus olhos, não vou poder fazer mais nada. E Deus disse: mas o Senhor já te perdoou. Agora tem uma coisa: esse menino vai morrer. E a Bíblia vai revelar a história assustadora. A mulher está grávida, nasce a criança, adoece, e o Davi garra no jejum e na oração para tentar salvar a criança.
E todo mundo fala, come, ele fala, não como, quero salvar essa criança, fui eu que dei mancada, a culpa é minha, a culpa não era da criança. Bebe, não bebo, não como, quer que toque música? Sem música, estou diante do Senhor tentando reparar aquilo que eu fiz. Mas a Bíblia diz que um dia Davi estava parado, e ele percebeu o jeito que os funcionários começaram a andar do lado da sala dele. E a Bíblia diz que percebendo Davi o movimento dos funcionários, ele entendeu que a criança era morta. Então ele chama os funcionários e pergunta, a criança morreu? Os meninos falam, morreu. Então pega uva, queijo, mel, suco, café, cappuccino, que mais que é gostoso? Nutella, e fez um café e começou a comer. Você come Nutella, pastor? É caro aquele negócio, eu acho que não é muito caro, não tenho coragem de comer não. Aí, na hora que foi comer aquilo tudo, os funcionários perguntam, agora não entendia mais nada. O menino estava aí, o senhor não comia, agora que ele morreu, o senhor vai comer? Olha o Davi, vou contar uma coisa para vocês. Para onde o menino foi, eu vou. Mas ele não pode vir. Nós precisamos seguir em frente. E aqui tem um segredo. Algumas pessoas, mesmo depois de visitadas pelo Deus da misericórdia, não conseguem seguir em frente porque estão debaixo de acusação. E aquele peso vem sobre algumas pessoas de maneira que o próprio Deus grita do céu, já te perdoei. Fazer voz de Deus para você entender. Já te perdoei. Eu não imagino que Deus tenha uma voz horrível que nem a minha também, não. Mas pode ser que o céu fale com você que já perdoou e você não acredita. Aí o texto continua, versículo 24 de 2 Samuel 12, diz assim, então Davi veio a Betseba, consolou-a, se deitou com ela e teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Filho com quem? Com a mesma moça. Qual é o nome do menino? Salomão. E o Senhor o amou. Talvez você ache que não tem mais jeito, porque de onde Deus te tirou, e você fazer o que você fez, você não merece. Mas o Deus de Davi, viu que Davi teve um outro filho com a mesma moça, e amou o menino. E aí eles chamam o Natã. Você chamaria o Natã de novo? Você chamaria o pastor Jonas de novo depois dessa? Não pode chamar. Pois quando nasceu o menino, o Davi disse, chama o Natã. Eu não chamaria, eu teria medo de falar assim, vai morrer também esse menino, porque o Natã estava bravo. Não é a história de um Deus bravo, é a história do resgate de um coração. Natã vê o menino e diz, como é que é o nome do menino? O Davi diz, é Salomão. Mas o Natã disse, não, eu vou chamar ele de Dias, porque o Senhor o amou. Esse é o Deus que está aqui nessa noite. Um Deus que vem para avivar aquilo que você imagina que não pode mais ser avivado. É interessante que nós acreditamos que Deus é capaz de avivar a história do outro. É interessante que nós gostamos de testemunhos maravilhosos de gente que foi tirada de lugares incríveis e Deus levantou, mas quando chega na nossa vez, nós não acreditamos que Deus pode fazer em nós. Enviou, pois, Natã a Davi. Enviou, pois, Jonas à 8ª igreja. Pode ficar de pé? Deus está aqui para resgatar corações. Corações que já foram muito abençoados por Deus. Mas as coisas foram acontecendo e quando você viu, já nem estava lá daquele jeito que era no começo. Já nem estava mais do jeito que era no início. Aí enviou, pois, o Senhor Natã a Davi, para dizer, cadê aquela ovelha? Cadê aquele chamado?
Cadê aquela oração da sua avó, do seu filho, do seu pai, da sua mãe? Cadê aqueles sonhos que você tinha e Deus confirmava na boca dos profetas? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Você sabe por que eu vim aqui? Porque eu vim para resgatar corações em nome de Jesus. Existem algumas pessoas aqui que sabem que Deus fez promessas na sua vida. Você sabe porque você ouviu que Deus tinha algo contigo. A sua avó te falou, a sua mãe te falou. Você sabe que Deus tem algo contigo. Mas com o tempo esfriou, com o tempo desanimou. Eu nem acho que você matou ninguém. Mas mesmo se você tiver matado alguém, Deus tem uma outra página na sua história. O menino vai morrer, mas depois vai nascer outro, e eu vou amar o outro, e o outro vai ser rei em Israel. E a Bíblia diz que Deus deu Salomão para Davi, Gedidias, porque Deus o amou. Como é que pode um Deus amar alguém assim? Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, é o Deus que está aqui. Eu quero orar por você. O resgate de um coração. Eu me lembro que nos anos, eu vou até te falar a data, 22 anos atrás, levantou-se uma grande crise sobre a minha vida, e eu desisti do ministério, 22 anos atrás. A crise foi tão violenta que eu pensei, não vou mais, não vale a pena. Eu continuo na igreja porque eu quero morar no céu, não quero ir para o inferno, aí também não, né? Mas ministério, não mais. Mas Deus mandou um Natan na minha vida. Eu entrei numa reunião de oração, imagina que eu estou entrando naquela porta. Tinha um homem de Deus orando, de costa para a porta. Quando eu entrei, ele disse, ei! Fui eu que chamei você. Ele não me viu entrando. Fui eu que chamei você. E naquele dia meu coração aqueceu. Falei, ai Deus, eu não queria mais, esse negócio dá muito trabalho. Fui eu que chamei você. Eu vim aqui para dizer isso. Tem pessoas aqui que precisam ver essa voz. Fui eu que chamei você. Mas tem muito escrombro em cima, entulho, sujeira, dúvida, medo, mágoa. A mão poderosa dele foi lá dentro e achou Davi e puxou Davi para fora. E a mão dele está indo lá dentro onde você está achando você e vai puxar você para fora agora em nome do Senhor Jesus. Ele vai recomeçar algo na sua vida, avivar aquilo que você achou que não podia mais, vai recomeçar e vai nascer coisa de Deus que Ele vai amar. Nasceu Salomão porque Deus o amou. Quero orar com você. Para quem eu estou pregando, essa palavra é para você, levante a sua mão. É para você? Só se for mesmo, se não for não tem problema, sem dor. É para você? Então vem aqui no altar, eu quero orar por você. Enviou pois Natan a Davi. Enviou pois o Senhor o Jonas lá na 8ª igreja para dizer, Davi, ô moço, ô moça, você acha que acabou, né? Não acabou. Deixa eu te contar algo. Não só não acabou, como vai começar a acontecer na sua vida. Mesmo com as consequências, com as dificuldades, Salomão foi o rei mais sábio que existiu em Israel. E tudo que Davi não conseguiu cumprir, se cumpriu em Salomão. Por quê? Porque Deus o amou. Aproveitamos que estamos todos de olhos fechados. Existem pessoas aqui que querem vir ao altar, mas estão pensando assim, ai, negócio de ir lá na frente, será que precisa? Isso não precisa. Deixa eu te contar uma coisa, o altar do Senhor é o lugar de novos começos. É no altar do Senhor que a gente deixa o que tem que deixar e pega o que tem que pegar.
É no altar do Senhor que Ele faz obras profundas em nós. Enviou, pois, Natã a Davi. Menina, Deus não começou ainda o que Ele vai fazer na sua vida. E Ele vai usar você de maneira poderosa. Ele vai fazer. Quero orar com você que está aqui na frente. Isso. Pode chegar. Pode chegar. Quero orar com você. Pode fechar os seus olhos. É hora de você falar assim: Senhor, o Senhor não vai acreditar no que eu fiz. E Deus vai dizer para você: eu acredito porque eu vi. Mas não existe nada que você possa fazer que Deus te ame menos. Não existe nada que você pode fazer que Deus vai mudar o plano na sua vida. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de resgate, Deus é um Deus que traz aquilo que não pode mais acontecer e torna real e factível para quem quiser saber. Eu amei Salomão. Escreve aí: eu amei o Salomão, porque eu vou recomeçar o que Davi bagunçou. Pai querido, Pai celestial, nós estamos no altar do Senhor. Nós estamos na conferência Aviva. Então, Senhor, aviva o meu coração, aviva o meu chamado, aviva as minhas convicções, aviva, Senhor, as minhas memórias. Tantas vezes o Senhor falou comigo, o Senhor falou na palavra, o Senhor falou na boca do profeta, o Senhor falou em sonho, o Senhor confirmou, mas eu não vejo. O que eu vejo é o meu pecado, como o Salmo 51, o meu pecado está sempre diante de mim. Mas o Senhor vai renovar o espírito agora. Ó Deus, que o teu sangue precioso venha nessa noite lavar completamente a vida dos teus filhos. Que toda dúvida, que toda mágoa, que toda memória de ressentimento e todas as coisas que impedem esse moço e essa moça, esse homem e essa mulher de viver o plano inicial, sejam tirados hoje em nome de Jesus. Enviou, pois, Natã a Davi. Nós estamos aqui para dizer: olha, Deus não esqueceu do chamado que deu para a sua vida. Deus não esqueceu daquele dia em que você sabe que Ele falou com você. E vai acontecer. Pai querido, Pai celestial, eu quero no seu altar deixar tudo o que precisa ser deixado. Eu quero me livrar de todas as coisas que se apegaram na minha vida nessa trajetória. Todas as coisas que não eram para estar aqui, mas me atrapalharam, eu deixo hoje no seu altar. Eu me livro disso, eu acabo com isso hoje, porque ao voltar para o meu lugar, eu volto para uma nova história, para gerar Salomão, Gedidias, aquele que o Senhor vai amar. Em nome de Jesus, eu quero abençoar essa vida. Que toda culpa deixe as memórias desse homem e dessa mulher. O Senhor é o Deus de perdão e é o Deus que livra da culpa. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem os condenará? É Deus quem os justifica. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor vem hoje renovar chamado, renovar caminhada, recomeçar algo maravilhoso que nasceu no seu coração. E se eu pudesse perguntar para o Senhor, como é que o Senhor vê esse moço, essa moça, esse homem, essa mulher? O Senhor vai dizer da mesma maneira da primeira vez: achei de novo, achei o Davi. Ah, eu achei o Davi. Achei você aqui. Então eu vou recomeçar na sua vida tudo que não vamos mais parar. Achei, achei, achei você. Vai fazer tudo que eu mando. Vai ser segundo o meu coração. Achei você. Pai, nós te agradecemos pela noite de resgate. Te agradecemos pela noite de recomeço. Te agradecemos pela noite que o Senhor veio aqui no Oitava e me achou. Louvado seja o seu nome para sempre. Em nome de Jesus.
Se você que está aqui na frente puder dar uns 2 ou 3 abraços, moço com moça, moça com moça, abraça, mas segura uns 10 segundinhos e fala assim: olha, Deus achou você de novo. Aí no seu lugar pode fazer também: Deus achou você de novo. Deus achou você de novo. Dá um abraço aqui, ó. Alguém aqui, ó, para mim, ó. Deus achou você de novo. Vamos adorar o Senhor. Coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia! Que palavra maravilhosa, irmãos. Que palavra maravilhosa. Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus que fala. A impressão que eu tenho desde quarta-feira é que Deus quer que a gente coloque a nossa vida no eixo. Você que está vindo aí, quem que está vindo aí desde quarta-feira? Deus está dizendo para a gente assim: olha, vamos colocar a nossa vida no eixo, de volta no lugar certo. Você tem coragem de repetir uma frase comigo? Em cima dessa palavra que o pastor Jonas pregou? Amém? Então repete assim comigo assim: enquanto o pecado na minha vida estiver vivo, eu não terei poder nem vontade para celebrar. Vamos repetir de novo? Enquanto o pecado estiver vivo na minha vida, eu não terei força nem vontade para celebrar. Aonde que tem isso? Coloca na tela. Eu não vou repregar o que o pastor Jonas, nem me atrevo a fazer isso. Mas 2 Samuel, onde o pastor Jonas pregou, 2 Samuel 12 e o verso 16. Vamos ler. Enquanto o pecado estiver vivo na minha vida, eu não vou ter alegria para celebrar. Olha o que diz, ó: buscou Davi a Deus pela criança. A criança era o quê? Fruto do pecado de Davi. Jejuou Davi. O que é o jejum? Jejum é tristeza, jejum é quebrantamento, jejum é um momento de angústia. E vindo, passou a noite inteira prostrado. Por quê? Porque a criança ainda estava viva. Põe o outro verso. Então os anciões da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra
porém ele não quis e não comeu com ele. A gente não sente prazer em nada. Quando o pecado está vivo na nossa vida, por mais que Deus nos abençoe, a gente vai estar sempre insatisfeito. A gente vai dizer: não quero, essa família não serve, esse emprego não serve, essa igreja não serve, essa vida não serve. Mas continua. Ao 7º dia, o que aconteceu? Morreu o fruto do pecado de Davi. Agora o fruto do pecado está morto. Olha o que acontece. E temia o servo de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque dizia: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Ou seja, o fruto do pecado estava vivo na vida de Davi, e as pessoas chegavam para ele assim: olha, vamos celebrar, vamos comer. Não quero. A sua família é boa? Não é. Seu casamento é ótimo? Não é. Mas vamos lá. Porém, não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais se afligirá. Próximo. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que o quê? Que o fruto do pecado, aquilo que estava vivo ainda na vida dele, tinha agora morrido. Morreu. Aí ele disse aos seus servos: morreu, é morto, o fruto do pecado é morto? É sim. Eles responderam: morreu. Aí o que ele fala? Não tem mais pecado, o fruto do pecado não está vivo, o pecado não está vivo mais dentro de mim. O que acontece? Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou suas vestes, entrou na casa do Senhor, adorou, depois veio para a sua casa e foi celebrar. Amém? Só vamos encontrar prazer na vida, só vamos encontrar prazer em celebrar com Deus a partir do momento em que os frutos do nosso pecado estejam mortos. Amém? Deus abençoe sua vida, pastor Jonas. Você foi abençoado? Amanhã é o último dia, irmão. Tem 2 palavras para você amanhã, 9 horas da manhã às 18. Então, liberando você cedo para você dormir, para estar aqui às 9 horas da manhã. Amém? Glória a Deus, pastor, brigadão, Deus te abençoe. Não foi preciso nem eu puxar, não teria coragem de fazer isso, né? Ele falou: se eu subir aqui no púlpito, você vai falar para mim, e depois que eu subir, eu termino a hora que eu quiser, você não vai ter coragem de mandar eu parar. Que pena que você parou, mas eu acredito que Deus entregou tudo aquilo que tinha para entregar para a nossa vida. Amém? Vamos agradecer. Pai, nós te agradecemos nessa noite, Pai. Senhor, nós te louvamos por esta palavra poderosa e maravilhosa. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Jonas, a sua família, a sua igreja, o seu ministério. Que o Senhor continue usando de uma maneira poderosa para abençoar o teu povo, Pai. E que o Senhor venha abençoar a nossa família, a família Oitava, Pai. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Se você crê, diz amém. Deus abençoe sua vida. Vai na paz do Senhor. Que um dia, quanto agora, vale mais que 1000. É que essa raça pegou fogo.